Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mais Humanidades. Eu sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia, e eu vou falar sobre população, né? E vou conversar com você a respeito do quê? Um pouco da origem, né? Assim, em termos populacionais, voltar um pouquinho à origem, né? De onde viemos, basicamente. Mas principalmente falar sobre a evolução, e o foco desta aula são as teorias demográficas. Então, falar sobre a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria da transição demográfica do Warren Thompson, a teoria reformista e a teoria ecomalthusiana. Então eu espero que você me acompanhe até o final, né? E se você já chegou até aqui, aproveita e dá uma força aqui pra gente no canal, né? Se inscreve aí, curte, compartilha o vídeo, porque isso vai nos ajudar, tá certo? Bom, vamos lá então, ó. Olhando do ponto de vista da origem, de onde viemos, né? Essa é uma boa pergunta, assim. Então, de acordo aí com a ciência, nós teríamos surgido, né, por volta de 150 a 140 mil anos atrás, na região ali dos Grandes Lagos ou dos Lagos Africanos, no centro-sul da África. E a partir daí começamos um processo migratório. Lá por volta de 60 mil, entre 60 e 50 mil anos, né, teríamos chegado até a região aqui, ó, do Oriente Médio. Por volta de 45 mil anos teríamos chegado à região do... Deixa eu pegar aqui uma caneta que aí eu consigo estar marcando direitinho, né? Ó, por volta de 45 mil anos teríamos chegado àquele território que hoje é chamado de Europa, entre 50 e 45 mil anos na região da Ásia Central, e por volta de entre 35 e 15 mil anos teremos, né, chegado aqui através do Estreito de Bering à América. Bom, é daí que viemos. Aí então, o que nos interessa aqui? Falarmos sobre evolução demográfica. Então, quando você olha para um gráfico como esse, né, então o que importa basicamente é percebermos o seguinte: olha, aqui tem os dados, né, em termos de milhões ou bilhões de habitantes. E aí nós temos certeza que assim, lá por volta de 10 mil anos antes de Cristo, até, né, especificamente o ano zero, o que a gente tem? Não havia nenhuma contagem, nenhum censo demográfico, mas há uma estimativa de que a população lá no ano zero, né, da era cristã, ela girasse em torno de 190 milhões de pessoas. E a partir daqui, né, então nós chegamos aqui até o ano 2000, que é a data de corte, né, deste gráfico. Nós vamos perceber o seguinte, que a partir, né, especificamente da Revolução Industrial, ou seja, a partir do século XIX, é que nós vamos ter um crescimento exponencial. Então, né, se olharmos para isso, a população vai sair lá de 1 bilhão, né, e 650 milhões de habitantes em 1900, para chegar em 2019 em 7,7 bilhões. Hoje estamos por volta de 8 bilhões de habitantes. Então, assim, falar de evolução demográfica, é preciso lembrarmos que a evolução demográfica ela só foi possível em decorrência de alguns fatores, como, por exemplo, né, o desenvolvimento da agricultura. Então, a Revolução Agrícola representou uma grande possibilidade de aumento populacional na medida em que elevou a quantidade de alimentos. Outra coisa fundamental para a evolução demográfica foi a redução da mortalidade, que está vinculada ao processo de urbanização, de melhoria das condições de higiene e de saúde das populações, tá? E aí, então, nós vamos ter, por exemplo, em 2023, os seguintes dados aqui. Vamos dar uma observada direitinho, ó. Se nós observarmos, então, nós vamos perceber que assim, né, a China até 2023 ou até 2022 era o país com a maior população do mundo. Só que aí, né, em 2023, a Índia acabou ultrapassando a China, ambas com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, a Índia, né, passa a ter lá 1 bilhão 429 milhões em 2023 e a China 1 bilhão 426 milhões. 3 milhões era a diferença aqui. Nós percebemos que os Estados Unidos permanecem lá, o terceiro país mais populoso do mundo, né, saiu de 207 milhões lá na década de 70 para 340 milhões, né, em 2023. Nós percebemos também uma outra coisa, olha o caso do Brasil, né?
O Brasil tinha 104 milhões de habitantes na década de 70, então lá na década de 70 o Brasil era o sexto país mais populoso do mundo. Depois aqui, ó, nos anos 90 até, né, por volta de 2003, o Brasil está na quinta posição, tá? Então tem aí um crescimento populacional e chega na quinta posição, e depois agora aqui em 2023 o Brasil cai para a sétima posição, sendo ultrapassado, né, pela Nigéria e pelo Paquistão. A Indonésia sempre teve uma população maior do que a brasileira. Então nós vamos percebendo que assim, os países mais populosos do mundo, essa é uma lista que contempla, né, esses países. Países mais populosos, lembrando a você o conceito de país populoso, né? País populoso é aquele que tem mais de 100 milhões de habitantes. Se nós temos por volta de 218 países no mundo, são aproximadamente 13 ou 14 países no mundo que tem este número. E se nós olharmos do primeiro, que é a Índia, de 1 bilhão 400, para o 14º ou 13º, que vai ter por volta de 100 milhões de habitantes, há uma diferença gigantesca entre eles. Mas a evolução demográfica, né, precisa ser observada. Quando olhamos em 2021, aí tem alguns dados, né, interessantes para serem observados. Olha só, a China e a Índia, cada uma com 18% da população mundial. Os Estados Unidos com 4% da população mundial, o Brasil com 2,7%, né, da população mundial. E aí nós vamos chegar aqui ao país europeu, né, com maior população, que é a Alemanha, que deve ter por volta hoje de uns 82, 83 milhões de habitantes, correspondendo a 1,08% da população mundial. São só estatísticas só para chamar a atenção, né? Mas o crescimento demográfico, a evolução demográfica dos países sempre foi um aspecto que chama muita atenção, que é muito importante de ser entendido, analisado e obviamente explicado. Por quê? Porque o crescimento populacional relacionado aí com o crescimento econômico é algo que interessa diretamente a todo e qualquer país. E aí eu resolvi, como eu vou abordar aqui as teorias demográficas, né? Eu resolvi fazer uma brincadeira aqui de uma analogia com o Thanos e a solução dele para o crescimento populacional. Então você pegará todas as teorias demográficas, o que elas tentam fazer ou o que elas fazem. Elas tentam explicar ou elas explicam, aí a seu critério e entendimento, né, o crescimento populacional. E aí quando falam disso, elas vão relacionar com a questão econômica. Então tem teoria que vai dizer que o crescimento populacional é a causa da pobreza, tem teoria que vai dizer que o crescimento populacional é a causa dos problemas ambientais ou socioambientais urbanos, tem teoria que vai dizer que o crescimento populacional é consequência da pobreza, né? Então nós temos todo um conjunto aí. E na lógica do Thanos, né, segundo o personagem, a ideia vai muito nessa perspectiva, ó, que os recursos naturais do universo seriam finitos, que a população estava num crescimento contínuo, né, e que isso levaria à fome, a guerras, pobreza e colapso ambiental. Então, se você quiser pegar só esse trecho, né, fome, guerras, pobreza e colapso ambiental, você pode relacionar com a teoria malthusiana do Thomas Robert Malthus, você pode relacionar com a teoria neomalthusiana lá dos anos 40, anos 50, basicamente, né, do século 20, e com a teoria ecomalthusiana dos anos 60, dos anos 70. Só que aí o Thanos, né, no personagem, ele vai propor o quê? Eliminar aleatoriamente metade de todos os seres vivos do planeta. Eu tô rindo porque assim, não dá para levar a sério essa perspectiva, mas de toda forma, pensando na analogia, ele está falando de eliminar. Então, aleatoriamente se elimina que você resolve o problema. É claro que a questão é muito mais séria, a questão é muito mais complicada, né? Quando nós analisamos a realidade dos países. Então você entender o crescimento populacional, você trabalhar com ele dentro de uma perspectiva, né, de que você tem que olhar a realidade, né, daquele país, daquela cultura, daquela sociedade, para poder refletir sobre isso, é importantíssimo. Então vamos lá, ó. Nossa primeira teoria demográfica aqui é a teoria, né, de um economista e pastor,
né, anglicano, o Thomas Robert Malthus. O Thomas Robert Malthus, que viveu lá entre 1766 e 1834. Então ele nasce ali, né, no século XVIII e vai falecer no século XIX. E o Malthus, quando ele analisou alguns dados disponíveis sobre a população dos Estados Unidos, ele afirmava categoricamente que, se não ocorressem catástrofes naturais, epidemias generalizadas ou guerras, né, que alterassem profundamente a dinâmica do crescimento populacional, nós teríamos a seguinte situação: a população cresceria em progressão geométrica e a produção de alimentos não acompanharia esse crescimento, porque ela se daria em progressão aritmética, né? Então, segundo Malthus, a progressão geométrica levaria a população mundial a duplicar a cada 25 anos, ou seja, a cada um quarto de século, e que isso levaria o mundo a uma grande crise social. Então, para controlar o crescimento populacional, lembrando que nesta época os métodos contraceptivos, né, ainda não estavam disponíveis, o único 100% eficiente, e que continua 100% eficiente até hoje, era a abstinência sexual. Então ele defendia a abstinência sexual, mas não era para todo mundo, para as populações mais pobres. Ele defendia o limite de número de filhos para as populações mais pobres, e para chegar a isso ele defendia o aumento do preço das mercadorias e a redução dos salários para pressionar essa população mais pobres, dos mais pobres, a terem menos filhos, né? E para finalizar, ainda propondo, né, a proibição do casamento entre os mais jovens. Então, Thomas Robert Malthus, no contexto do tempo em que viveu e das ideias que defendia, né, ele vai falar de crescimento em progressão geométrica para a população, progressão aritmética para, né, a produção de alimentos. E a solução seria o quê? Controle de natalidade, controlar o crescimento da população. E os métodos que ele propunha eram esses que estão aqui: abstinência, limitar o número de filhos, aumentar o número de os salários. Perdão, aumentar os salários não, aumentar o preço das mercadorias e automaticamente, né, promover aí uma redução desse crescimento da população mais pobre. Muito bem, dito isso, vamos adiante. O que o Malthus não levou em conta, né, na proposição dele? Ele não levou em conta o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico aplicado ao crescimento populacional, né, ou aliás, aplicado à população, ele levou ao desenvolvimento dos métodos contraceptivos. O desenvolvimento tecnológico aplicado à produção de alimentos fez com que a produção, né, aumentasse substancialmente. Então, assim, isto fez com que a tese do Malthus não se realizasse. Muito bem, quem vem depois, que é mais um pouquinho depois, né, do contexto aí do Malthus. Já no século XX, o Warren Thompson, um demógrafo estadunidense que viveu lá entre 1887 e 1973, né, para contrapor a tese do crescimento demográfico, né, em progressão geométrica, e contrapor a tese de que o crescimento dos alimentos, né, da produção de alimentos, se daria em progressão aritmética, ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria da transição demográfica. Então, basicamente, as populações são divididas em três grupos: os jovens, né, que compreenderiam os recém-nascidos até os 19 anos, os adultos entre 20 e 59 anos e os idosos a partir de 60 anos aí. E aí, então, ele propõe um gráfico, né? Ou seja, ele propõe uma transição, uma mudança no perfil demográfico de uma população a partir, né, de um chamado regime demográfico tradicional, onde teríamos uma alta natalidade, mas uma alta mortalidade, portanto um crescimento estável ou baixo. Aí, quando o país entrasse na primeira fase aqui da transição, ele teria o quê? Manutenção da natalidade e redução drástica da mortalidade. Automaticamente o crescimento se tornaria exponencial. Na terceira fase, nós já teríamos uma outra coisa: a mortalidade se estabilizaria, ou seja, uma mortalidade baixa, mas a natalidade começa a cair.
tá? E por fim nós teríamos uma quarta fase aqui. Então, seria aquele momento em que o país completa a transição demográfica. O que vem depois da transição demográfica? O que vem depois, dependerá ou dependeria das ações que este país em questão adotasse em relação às suas políticas demográficas. Se o país adotasse lá uma perspectiva de aumento do crescimento populacional, nós teríamos o que aqui? Uma possibilidade de continuação do crescimento, mas para isso teria que se elevar a natalidade. Se a questão da natalidade permanecesse em queda, o que nós teríamos? Questão da natalidade em queda, nós teríamos um crescimento negativo. Por isso que assim é importante de observarmos. Então, basicamente, na fase 1, a natalidade é alta, a mortalidade é alta e o crescimento é lento. Na fase 2, a natalidade é alta, a mortalidade cai rapidamente em decorrência da urbanização, do acesso cada vez mais ao saneamento básico, à medicina preventiva e curativa, e o crescimento vegetativo ou natural, ele é rápido. Na terceira fase, a natalidade cai, fatores da queda de natalidade, o alto custo de criação dos filhos, a difusão dos métodos contraceptivos, o ingresso da mulher no mercado de trabalho e as mudanças culturais relacionadas à questão do planejamento familiar. Então você vai ter a mortalidade continua caindo, mas ela vai cair mais lentamente e a gente tem uma redução da velocidade do crescimento natural. Na fase 4, a natalidade é baixa, a mortalidade é baixa e o crescimento populacional ele continua caindo, e depois ele vai se estabilizar. E na fase 5 é possível que a natalidade continue diminuindo, e se isso diminuir, nós vamos ter um país com um decréscimo populacional. Mas também é possível que um país tenha um aumento desse crescimento, então tem uma retomada desse crescimento. A taxa de mortalidade ela continua baixa, então o crescimento pode ter uma pequena mudança no sentido de ser positivo, se houver um aumento da natalidade, mas ele também pode ter uma mudança no sentido de manutenção das baixas taxas de natalidade. Essa é a teoria do Warren Thompson, que vai dizer o seguinte: todos os países que investirem em educação, saúde e renda das suas populações, este país terá uma transição demográfica. Então não é preciso fazer controle de natalidade, porque isso acontecerá com esses grupos. Seguindo adiante, aí nós vamos ter o que? Pós-fim da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu me colocar aqui junto com esse povão todo, aí um mapinha do Brasil, população lá, bonita essa imagem, eu pelo menos gostei dela, Então lá nos anos 45, pós-fim da Segunda Guerra Mundial, entrando para os anos 50, qual era o cenário? O cenário era de um forte crescimento populacional, principalmente nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque tem uma elevada queda das taxas de mortalidade devido aos avanços médicos sanitários e a questão da urbanização nesses países. Então, temia-se por alguns países, principalmente os países desenvolvidos, que houvesse uma escassez generalizada de alimentos e de recursos naturais e que isto intensificaria os problemas sociais nos países pobres. A ideia, vamos pensar, a gente sai da Segunda Guerra Mundial, entra na Guerra Fria, aquele contexto de disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, e os neomalthusianos vão falar que assim, alguns países poderiam chegar à revolução, ou seja, ao caos social. E aí então, financiado pela Fundação Rockefeller, a ONU começa a desenvolver um programa que vai ser chamado em alguns lugares de Revolução Verde, no sentido de tentar aumentar a produção de alimentos, mas ao mesmo tempo também será financiado por várias instituições, principalmente de países ricos, programas de redução de crescimento populacional nos países pobres. Então, para os neomalthusianos, o que vai acontecer aqui? As principais ideias eram de que o crescimento populacional seria a causa, uma das principais causas da pobreza. Então o raciocínio é simples: cresceu muito a população,
aumenta a pobreza. E aí como é que se comprova matematicamente esse tipo de raciocínio? Me parece também simples, né? Se você pegar o PIB da população, então vamos imaginar aí, numa família qualquer, né, cuja renda média tenha 2 pessoas e a renda média seja de 10, tá? Então você divide 10 por 2, você tem uma renda média de 5 para cada um dos integrantes da família. Se essa família tiver um filho, essa renda de 5, ela passa a ser de 3,3. Se esta família tiver 2 filhos, esta renda de 3,3 ela passa para 2,5. Se esta família tiver, por exemplo, né, 3 filhos, aí você vai dividir aquele 10 por 5 e a renda média vai ser de 2. Então esse é o raciocínio, tá? E aí eles vão também, né, afirmar que o aumento da população ele vai pressionar a oferta de alimentos, a oferta de empregos e os serviços, e que seriam necessárias políticas de planejamento familiar, em alguns casos política de controle de natalidade. Então eu estou entendendo aqui, espero também me tornar, né, ser muito claro que planejamento familiar feito de uma maneira democrática em que os casais, né, vão definir lá qual é o número ideal ou adequado de filhos dentro da sua realidade para que eles possam ter. Controle de natalidade é aquela situação em que o Estado vem de forma autoritária e arbitrária a definir o número de filhos que um casal pode ter. Nós vamos ter esse processo de controle de natalidade ou de política do filho único, né, sendo adotado pela China, por exemplo, lá em 1978. Alguns vão falar em 79, né, mas é exatamente nesse período aí, final dos anos 70. E essa política do filho único ela vai perdurar até 2016. Muito bem. Anos 60 chegando aos anos 70, né? E aí então surge uma nova teoria que vai se fundamentar, né, nos argumentos neomalthusianos. Então lá nos anos 70, mais especificamente em 1972, a ONU convoca os países, né, foram 113 países integrantes desse processo. A ONU cria a primeira conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento e ela vai ser realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Qual era o grande tema? Discutir a poluição ambiental ou as mudanças climáticas, né? Em que perspectiva? Conscientização dos países ou dos gestores desses países de que o crescimento populacional, né, ele estava levando a acentuados problemas ambientais. Então a teoria ecomalthusiana ela vai defender as seguintes ideias: o crescimento acelerado da população aumenta a pressão sobre os recursos naturais e agrava os problemas ambientais do planeta. Automaticamente, né, a gente teria uma relação direta aqui entre o que? O crescimento populacional e o aumento do desmatamento, o crescimento populacional e o aumento da escassez de água, o crescimento populacional e a degradação dos solos, a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas. E aí vem aquela ideia de que a Terra não suportaria, né, este crescimento populacional. Um pouco essa ideia, né, desta imagem aqui ou desta charge. Então a ideia de que, olha, o mundo vai acabar, tá? E aí então tem uma questão que precisa ser levantada e ser discutida aqui nessa perspectiva, né? O que é que os ecomalthusianos não falam? Eles não falam muito sobre a questão, não falam nada sobre a questão do consumo, porque os problemas ambientais não são causados, né, somente ou exclusivamente ou de qualquer forma algo que remeta a uma situação só, né? Eles não são causados pelo crescimento populacional, eles são causados também pelo volume do consumo. E se nós considerarmos que os países desenvolvidos consomem muito mais, né, uma população muito menor, muitas vezes tem um nível de consumo muito mais acentuado, a grande crítica que se fez e que se faz à teoria ecomalthusiana é que ela fala de controle, né, controle do crescimento populacional, mas ao mesmo tempo ela não aborda a questão do consumo. Por quê? Porque abordar a questão do consumo você vai abordar, né, você vai ter que discutir os limites do sistema chamado de capitalismo. Era essa a ideia, ok? Então tá lá. E ao mesmo tempo, lá nos anos 60, nos anos 70, surge uma teoria, né, que vai contrapor-se diretamente à teoria neomalthusiana e à teoria ecomalthusiana,
que é a chamada teoria reformista ou teoria marxista, né? Basicamente, o Marx ele não vai falar sobre crescimento populacional, né? O Marx analisa lá o desenvolvimento do capitalismo, as estruturas do capitalismo e todos aqueles itens. O máximo que ele vai dizer é assim, em termos gerais, né, de forma bem ampla e talvez de forma até um tanto quanto juvenil aqui de análise, vamos lá. O Marx vai dizer que assim, o capitalismo influencia o modo de vida das pessoas na medida em que, se ele precisar de um exército industrial de reserva, né, ou seja, aumentar a oferta de mão de obra, ele vai criar mecanismos para que incentivar as pessoas a terem mais filhos. E por outro lado, né, se ele não precisar, ele vai incentivar as pessoas a terem menos filhos. Mas os reformistas, eles vão dizer o quê? Ao contrário dos neomalthusianos, eles vão argumentar que a miséria, né, portanto, aquilo que o grande problema que assolava e continua assolando os países pobres, ela era a grande responsável pelo crescimento populacional elevado, e não, né, o inverso. Então, qual é a diferença entre neomalthusianos e reformistas? Para os neomalthusianos, o crescimento populacional elevado causa pobreza. Para os reformistas, o crescimento populacional elevado é consequência da pobreza, ok? Então, para os reformistas, não haveria a necessidade, né, de um controle populacional. Por quê? Porque isto aconteceria na medida em que as pessoas passassem a ter mais acesso, né, à educação. Então, né, o argumento reformista basicamente vai ser esse que está aqui, ó. Quando o cotidiano familiar transcorre em condições miseráveis, com pessoas vivendo de subemprego, submoradias, subalimentadas e sem acesso a um sistema de saúde e educação, né, a pergunta é, como é que você espera que elas estejam preparadas para planejar o número de filhos? Então, se eu não tenho acesso aos métodos contraceptivos adequados, se eu não tenho acesso, né, se eu não tenho como comprar esses itens, se eu não tenho acesso a uma educação que me permita entender como é que é o funcionamento, e não ignore isso, você que está aí me ouvindo, você que está me vendo nesse momento, né? Na medida em que as pessoas não detêm esses conhecimentos, isso fica muito mais complicado. Então, assim, e a preocupação de gerar ou não gerar filhos, né, ela não vai estar presente. Até porque, vamos entender de uma outra maneira, né? Para muitos, o número de filhos ele vai servir também como mão de obra. Eu, por exemplo, sou, né, alguém que nasceu no campo, viveu, né, meus pais, minha mãe era dona de casa, meu pai era agricultor familiar. Então, o número de filhos, os filhos lá eram mão de obra. Tá? Então é um pouco essa situação. Então, para os reformistas, né, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à renda permitiria que cada casal, né, tivesse condições de assimilar as diversas formas de fazer o planejamento familiar adequado à sua realidade. E aí, né, isto traria consequências no sentido de redução do crescimento populacional. Então, voltando para o argumento dos reformistas, uma população numerosa em virtude das elevadas taxas de natalidade não é causa, né, mas consequência do subdesenvolvimento. Gente, vamos lembrar também uma coisa super importante, né, destacar uma coisa super importante. Nos anos 70, tem-se uma grande discussão sobre vários aspectos importantes, entre eles o conceito de subdesenvolvimento. Tem uma galera que vai defender que o subdesenvolvimento era uma etapa, então todo país que era subdesenvolvido, ele se desenvolveria, agora ficou meio um trava-línguas aqui, né? Ele se desenvolveria, e tem uma outra galera que vai dizer assim, ó, não, né? O subdesenvolvimento não é uma etapa, ele pode ser uma condição permanente, e que se não houvesse uma mudança no tratamento, né, dos países ricos com os países pobres ou subdesenvolvidos, então se a relação de dependência não mudasse, né, se a relação não fosse uma relação mais de parceria e de, né, intercâmbio de desenvolvimento, os países subdesenvolvidos permaneceriam neles, né, nessa condição eternamente. Então,
esse aspecto é importante. E aí, né, nós temos que lembrar o seguinte: explicar a pobreza é muito mais sofisticado do que simplesmente dizer que o cidadão é pobre porque ele não trabalha, né? Então, se distribuição de renda fosse algo fácil, vários países já teriam resolvido esses problemas, né? A exemplo do Brasil, por exemplo, que tem um dos piores índices do mundo. E para finalizar, né, os reformistas vão argumentar que todos os países que investiram em educação e saúde tiveram significativas reduções de suas taxas de natalidade e de crescimento, e que, portanto, né, não foi necessário nesses países o estabelecimento de um controle de natalidade, ou seja, uma intervenção direta no nível de crescimento. Lembrando que a intervenção direta, né, ela pode ser, né, quando eu estou falando aqui, alguns vão entender, né, e dá a entender mesmo isso, de que seria o Estado determinando, né, mas também em muitos lugares foram adotadas políticas antinatalistas que eu considero, né, extremamente radicais, como, por exemplo, o aumento das laqueaduras, ou seja, né, o aumento das ações, né, ligadas a você não permitir que mulheres, ou principalmente populações jovens, pudessem pensar, né, num outro momento da sua vida em ter filhos. Tá? Então sempre se defendeu isso assim. No Brasil, por exemplo, nós tivemos meio que uma indústria das cesarianas, ou seja, né, aquela ideia de que muitas mulheres iam ter filhos, iam para os hospitais, faziam cesárea e depois da cesárea, ou durante lá a cesárea, faziam a laqueadura, que seria uma espécie assim, ó, então agora não vai engravidar mais, né? Esse é um aspecto extremamente sensível, complicado e que precisa ser analisado, né, com bastante clareza e tranquilidade. Então, aquilo que menos te ajuda em termos de população é você fazer análises simplistas, é você, né, literalmente trabalhar o tema com os aspectos relacionados àquilo que a gente chama de senso comum. Por quê? Porque o senso comum vai ter sempre alguém para falar assim: ah, mas o meu amigo, ah, mas eu conheço alguém, ah, mas tem um parente, ah, mas tem um, né, a empregada de não sei quem que faz desse jeito, ou que teve filho isso. Então, ó, falar de crescimento populacional, você precisa entender o contexto, você precisa observar os números e, fundamentalmente, né, tem vários dados aí disponíveis. Por exemplo, no Brasil, nós temos tido uma redução significativa da taxa de filhos ou do número de filhos por casal ou por mulher. E esta redução, ela é bem maior, ou ela é bem significativa, né, em termos percentuais, naquela população que é uma população analfabeta, ou aquela população que é uma população que tem os menores indicadores de renda. Aí alguém falaria assim, né, tá aí do outro lado, vai falar assim: ah, mas também era nessa população que os indicadores eram mais altos. Sim, é verdade, é nessa população que os indicadores eram mais altos, mas de toda forma é onde mais se reduziu. Então, quando se pensa, né, uma teoria demográfica, na prática está se buscando o quê? Tentar entender a realidade do crescimento populacional num determinado lugar à luz das questões que são colocadas. Agora, desconsiderar, né, neste crescimento populacional as condições sociais e econômicas não é uma boa saída. Eu espero ter contribuído contigo de alguma forma aqui nessa temática, né? Então, teorias demográficas, né? A gente tem lá a teoria malthusiana, a gente tem a teoria da transição demográfica do Warren Thompson, nós temos a teoria neo-malthusiana, nós temos a teoria reformista e nós temos a teoria, né, teoria não-malthusiana, eco-malthusiana, reformista ou marxista, tá? Esse é um assunto que vira e mexe está aí presente, né, nas discussões ou nas temáticas relacionadas a meio ambiente, desenvolvimento e fundamentalmente ao tema, né, da população, que é bem presente nos vestibulares. Tá, bons estudos para vocês, eu espero ter contribuído. Se você ainda não é inscrito no canal, peço mais uma vez que você se inscreva. Se curtiu o vídeo, né, vai nos ajudar bastante. Deixa o seu comentário que eu vou ficar feliz aqui em conversar contigo. Grande abraço e até uma próxima vez. Tchau, tchau.